Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que bom que você que está nos assistindo em casa, seja muito bem-vindo. A gente fica feliz, a gente fica grato em ter você no dia de hoje aqui com a gente. Que você se sinta à vontade no dia de hoje para participar com a gente, para se envolver, não apenas assistir, mas participar também. Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus, Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pelo nosso dia, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, por tudo aquilo que nós estamos passando, Senhor. Muito obrigado. Nós somos gratos porque o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua graça está sobre as nossas vidas. Que no dia de hoje nós venhamos aprender de Ti, nós venhamos... o Senhor venha nos dar a direção, o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos instruir no dia de hoje. Obrigado por tudo que vai acontecer neste momento. Nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre Cristo vivendo em nós. Amém? É algo muito importante o que a gente vai conversar hoje, que eu quero colocar hoje para você, sobre a questão que Cristo hoje vive em mim e em você. E o quão poderoso é nós entendermos que Cristo vive em nós. Só que antes de eu começar a conversar com vocês, antes de eu começar a falar, eu quero falar algo bem especial. Quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve a mensagem de Cristo, a gente precisa receber aquilo. A gente precisa ir em direção à palavra e receber isso. E muitas vezes as pessoas não abrem, de certa forma, o seu coração para ouvir a mensagem. Fica pensando naquilo que aconteceu, no trabalho, no problema, no dia, na briga que deu lá em casa, no amanhã. E amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. Amanhã é dia de faxina, sei lá, quem que é o louco que faz faxina no domingo, mas tudo bem, né? Meu Deus, tem gente louca. Mas enfim. Só que eu quero pedir para você agora que você se desligue disso. Sabe? Você se desligue. Você abra de fato o seu coração. E quando eu digo isso, não importa a idade, tá, gente? Se você tem 13 anos, se você tem 15 anos, se você tem 20 anos, se você tem 30, 60, 80, 90, 100, você precisa abrir o seu coração. Essa mensagem, a mensagem de Cristo, ela é vida para nós. Não é apenas uma mensagem, não é apenas uma palestra, não é uma palavra bonita. Ela é vida. Certo? Então, eu quero te convidar hoje a, de fato, abrir o seu coração para aquilo que a gente vai falar. Cristo vivendo em nós. Eu já quero começar lendo um versículo que é 2 Coríntios 5, o capítulo 5 e o verso 17. A gente vai começar já de cara lendo hoje para a gente eu ir explicando para vocês depois. 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 17. Vai falar assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo é bastante conhecido, a gente cita bastante aqui, mas a Bíblia nos fala nesse verso, ali onde a gente leu, em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Isso quer dizer que nós fomos feitos novamente. Nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos antes de ter Cristo na nossa vida. A gente já não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa aconteceu ali. Certo? E só que o que eu quero hoje colocar para vocês é que antes de nós nascermos, antes de nós nos tornarmos uma nova criatura, acontece uma coisa no meio. Precisa acontecer uma coisa antes de eu me tornar uma nova criatura. E o que que é? O
que precisa acontecer antes para eu me tornar uma nova criatura? Eu preciso morrer. Eu preciso morrer primeiro e depois eu me torno uma nova criatura. E hoje eu quero colocar para vocês essa questão sobre nós morrermos. Hoje eu vou focar também, vai ter, vamos dizer, 2 partes hoje que eu vou falar. Primeiro sobre nós morrermos e depois sobre nós nos tornarmos uma nova criatura. Só que nós precisamos entender que nós morremos. Nós morremos. Certo? E isso não é uma coisa assim, beleza. Ok. Eu não entendo muito bem o que é esse morrer, mas ok. Se dizem que a gente morre, então tá, beleza. Não. Eu quero que de fato você entenda que você morreu para aquela velha criatura. Você morreu. Aquilo não tem mais caminho de volta. Uma vez que você morreu, está morrido. Está morto. E aí, olha o que fala no mesmo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 5, no mesmo capítulo, só que no verso 14. Vai falar assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Eu vou trazer em uma outra versão que não está ali, mas é só um pedacinho. Vai falar assim: visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Isso é uma questão de crer. Nós precisamos crer que nós morremos para aquela velha vida, para aquela velha natureza, para aquela velha vida. Nós precisamos crer que nós morremos também. Certo? Quando nós falamos sobre morrer, o que eu acabei de falar, muitas pessoas pensam de uma forma muito pequena. Só que nós precisamos ver e crer claramente que nós, antes de nos tornarmos uma nova criatura, nós morremos. Nós precisamos entender o que é o morrer, para depois nós entendermos o que é o viver. Porque não adianta eu falar assim, você é uma nova criatura. Beleza. Não, você primeiro morreu, para depois se tornar uma nova criatura. Não, primeiro aquela tua velha natureza morreu, para depois, hoje, você viver uma nova natureza. Existe um caminho, existe um processo. Eu não gosto muito da palavra processo, mas existe uma escada. Existe uma escada. O primeiro degrau é você aceitar Ele. Você morreu no segundo degrau. No terceiro morreu. No terceiro degrau, você nasceu uma nova criatura. E daí o teu quarto, quinto, sexto, sétimo... Só que tudo, existe uma ordem. Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, quando você fala assim, eu aceito Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador, fez essa oração de declaração que Ele é o seu Senhor e Salvador, nesse momento, você morreu. Nesse ali, você morreu. E aí no mesmo momento que você morreu, você já nasceu de novo. Eita, que coisa louca. Só que primeiro você morreu ali, é ali naquele ponto que você morreu. Aquela pessoa que você era não existe mais. Aquela natureza dominada pelo pecado não existe mais. Ela morreu. Amém? Romanos, o capítulo 6 e o versículo, a gente vai ler do 4 ao 11. Romanos 6, do 4 ao 11. Vai falar assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele fala aqui. Gente, isso é fantástico. Primeiro ele fala, gente, nós morremos. Aquela vida velha não tem mais domínio. Aquela natureza do pecado que nos afastava de Deus, não tem mais domínio sobre nós. Ela não tem mais poder nenhumzinho. Antes de nós tornarmos uma nova criatura, primeiro nós morremos, assim como Cristo morreu. Cristo morreu para o pecado. Quando nós, olha o que fala o verso 5 de Romanos, do 4 ao 11, 6 do 4 ao 11, o verso 5. Dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Nós nos unimos na semelhança da morte. Assim como Cristo morreu, nós nos unimos na semelhança. Nós morremos também. Olha o verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha só, a nossa velha natureza, aquele velho homem morreu e foi crucificado. Assim como a gente vê o filme e vê Jesus crucificado, aquele velho homem seu e meu foi crucificado também. A gente também tem que ver morto. A gente também tem que ver, não, acabou, para esse aqui acabou. Vamos ser bem sinceros, uma pessoa que morre no natural, certo? O que a gente fala? Amanhã a pessoa vai estar andando na rua de novo. Não, a pessoa morreu, para ela acabou. Chegou no final dela. Dessa vida natural, sim. Acabou. É a mesma coisa. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós morremos. Aquele velho homem, aquela velha mulher, acabou para ele. Acabou. Não tem mais volta. Se nós cremos nisso, acabou. Você vai falar assim, acabou. Isso dali nunca mais. Aquele lá de 15, 10 anos atrás, nunca mais, ele está morto, ele está sepultado. Foi feito um velório para ele. Você primeiro morreu. Quando nós aceitamos Cristo no nosso coração, nós fomos crucificados. Aquele velho homem que era dominado pelo pecado, aquela natureza manchada pelo pecado de Adão, que era essa que me afastava e afastava você de Deus, essa natureza Cristo levou, essa natureza morreu. Esse homem, essa velha mulher, morreu. De uma vez por todas. Não tem mais volta. Esse daí não é um zumbi. Uma vez morto, para sempre morto. Para sempre. Nós precisamos entender uma coisa. Cristo, Ele estava no meu e no seu lugar. Ele estava nos substituindo. Pensa assim. Era para você estar ali. Só que se você estivesse ali, você só ia morrer igual os outros dois do lado dele. Ia morrer e não ia ressuscitar. Só que ele era o sacrifício perfeito. Ele veio, ele precisava morrer.
Ele precisava. Não tinha outra pessoa que podia morrer no lugar. Não tinha outra pessoa que podia ser o sacrifício perfeito no meu e no seu lugar. Não tinha. Tinha que ser Ele. E Ele veio e nos substitui no seu lugar. Ele foi no seu lugar. E por que é tão importante que a gente venha entender? Gente, entenda, Ele tomou o seu pecado. Ele pegou o pecado desse, daquele outro, e Ele tomou para Ele. Ele falou, esse é o meu pecado, eu vou tomar para mim. Agora tu pensa o seguinte, cara, Ele tomou desde o pecado de Adão até o, sei lá, não sabemos se vai ter a última pessoa que vai nascer, né? Não sabemos. Mas vamos imaginar assim, de Adão e Eva até a última pessoa que vai viver. Cara, quantas pessoas já passaram? Quantas pessoas já passaram? Já nasceram, morreram, nasceram, morreram, nasceram, morreram, nasceram, morreram, nasceram, morreram. Pensa, Ele levou de toda a humanidade, toda. Não foi 1, 2, 3, 4, não foi só a gente que está aqui. Foi toda a humanidade, passado, presente e futuro. Pensa, como que para Ele não foi assim, tranquilo. Cara, não mesmo. Para Ele deve ter sido algo extremamente difícil de se fazer. E Ele pegou o seu pecado, a natureza pecaminosa que estava em você, e Ele levou. Por isso, quando nós aceitamos Cristo, a nossa velha natureza, o velho homem, a velha mulher, morre, é crucificado. É crucificado. Você precisa ver aquela velha natureza lá na cruz. Assim. Mortinha, mortinha. Mortinha, mortinha, mortinha. Sabe, o batismo nas águas, quando você se batiza, é o momento onde você está sepultando aquela velha natureza. Porque Cristo, Ele morreu e Ele foi sepultado, certo? E aí Ele ressuscitou. Acontece igual a gente. A gente aceita Ele na nossa vida, a gente morre. Aí a gente se batiza. Aí no mesmo instante a gente já nasce de novo, tá, gente? Só que aí a gente se batiza. E aí o que a gente está fazendo? Sepultando. A gente está sepultando aquela velha natureza. Para de uma vez por todas, ela não ter domínio sobre nós. Ela não tem domínio. Porque deixa eu colocar uma coisa para vocês. A natureza do pecado tinha domínio sobre Jesus? Tem domínio sobre Jesus? O que tu acha? Ela domina Jesus? Ela chega assim, não. Quando Jesus estava aqui em terra, igual eu e você, ela dominava Ele? Não. É exatamente com a gente que isso acontece. Se nós temos Cristo em nós, essa natureza não nos domina mais. Ela não tem poder sobre nós. Mas então, Sara, eu não consigo entender como é que eu faço coisa errada. Porque você não crê. Você não crê que Ele está em você e que por Cristo estar em você, o pecado não tem mais domínio sobre você. Não tem, não tem. Não tem. Cristo viveu de forma íntegra. Cristo viveu de forma perfeita. Perfeita. E é a mesma coisa que está hoje em mim e em você. É o mesmo Espírito. Sabe, o Espírito, ele produz bons frutos em nós. Boas ações dentro de nós. O Espírito estava em Cristo e aí Cristo tinha boas ações. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 em 1. Agora Cristo, o mesmo Espírito que agia nele, está em nós. Ele produz os bons frutos. Para que hoje eu e você venhamos viver da mesma maneira que Cristo viveu. Uau!
Mas não tem como. Que calúnia, que heresia falar que a gente vai viver como Cristo. Mas se Cristo está em você, criatura, você vai viver como quem? Não tem lógica eu falar, Cristo habita em mim. Ai, mas o pecado me domina. Então Cristo não habita. Simples. Se Cristo está em você, o pecado não tem domínio. Isso é o que a palavra me diz. Isso é o que a palavra diz para mim e para você. Quer brigar com alguém? Brigue com a palavra, que é Cristo então. Chega assim e fala, aí Cristo, só daqui está errado. Fala com ele. Eu só estou lendo. Eu só estou passando. Nós fomos crucificados. Aquele homem, aquela mulher morreu e foi sepultada. Aquela pessoa que antes nós éramos, ela não existe mais. Aquela velha natureza não existe mais. E por que é tão importante que eu e você venhamos entender essa questão que nós morremos? Por que é tão importante? Porque para nós vivermos o que Deus tem para nós, nós precisamos entender que nós morremos. Nós precisamos crer que nós morremos para aquela velha vida. Se eu não chegar para mim e falar assim, não, você morreu para aquela velha vida, ela não tem mais domínio sobre você. Cristo te deu uma nova vida. Viva essa nova vida, não viva mais aquela velha vida. Creia de uma vez por toda, entenda de uma vez por toda. Eu estou dizendo para mim mesma. Entenda de uma vez por toda. Não existe mais, não tem domínio. Esqueça, anule, porque ela não existe mais. Uma coisa que não existe não tem como fazer parte. Se ela não existe mais, como é que ela está ali? Entende? Isso é muito importante. Para nós vivermos a vida nova, nós precisamos crer que aquela velha vida está morta e sepultada. E agora nós vivemos uma vida nova, onde nós aprendemos tudo novo. Nós aprendemos uma mentalidade nova, nós temos novos princípios, nós temos uma nova perspectiva, nós temos hoje uma nova visão de mundo. Não é a visão que as pessoas têm lá fora que Deus tem para nós. Não. A visão de mundo que Deus tem para nós é a visão que Ele tem em relação ao mundo. E não a que as pessoas têm. As pessoas só pensam neles mesmos. É só egoísmo, eu. Mas Deus não é essa visão de Deus. A visão de Deus é nós. Todos. Juntos e unidos. Eu me dou bem, você se dá bem também. Eu cresço, você cresce também, porque a gente é um corpo. Eu estou feliz, você também. Você está triste, eu tomo a tua tristeza, eu fico triste por você, eu choro com você, eu abraço você, eu te consolo, eu falo uma palavra de encorajamento para você se animar e a gente se anima junto e é isso aí. Essa é a visão de mundo que Deus tem para nós. Tudo novo foi feito na nossa vida. E aí, nós precisamos entender que nada daquela velha vida tem espaço na vida nova. Nada. Não cabe na vida nova. Mentalidade, pensamento. E aí eu vou mostrar para vocês que não cabe mesmo. Tá bom? Pode vir aqui, meu amigo. Fica segurando para mim, fazendo um favor. O ajudante Felipe. Pode vir para frente, não precisa ficar com vergonha. Vamos lá. Essa é a velha vida. Não, essa é a nova vida. Tá? Imagine que é a nova vida isso aqui. Aqui você vai colocar tudo novo. Tudo que você aprender de novo, você vai colocar aqui. Tá? Essa aqui é a velha vida. Não compare tamanhos. Não é o tamanho que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda aqui. Tente colocar a bola dentro desse daqui. Não, sem furar. Aí já é trapaça. Vai caber? Não vai caber.
A bola é muito grande para isso aqui. Gente, a nossa velha vida, pensamentos, mentalidade, princípios que a gente tinha antes, não cabe na nova vida. Não cabe. A vida que Deus tem para nós é nova. É tudo novo. É uma mente nova. São pensamentos novos. São relacionamentos. A forma que você se lida com as pessoas é de uma forma nova. Não é como você se relacionava há 10 anos atrás. 10 anos atrás você jogava na cara da pessoa e falava, estou um pouco me lixando para ti. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Não cabe a velha vida na vida nova. Muito obrigada. Não cabe. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente vivia. Por isso que a gente tem que deixar para trás. Não falar assim, ó, Cristo, de fato eu aceitei você no meu coração, eu morri, então eu sepultei, aquilo não tem mais domínio sobre mim. É algo que você precisa falar, para você mesmo. Não me domina mais, aquela velha vida, não tem mais domínio. Ah, mas Sara, eu já aceitei Jesus, eu já sou batizada há 20 anos. Ainda assim, você precisa olhar para você mesmo e falar, não, aquela vida velha não tem mais domínio sobre você. Creia nisso. Porque quando nós cremos que aquela vida morreu, aquela pessoa morreu e nós nascemos de novo, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós hoje. O que Deus tem para nós são coisas novas. Ele fez tudo novo. Sabe, o versículo que fala, não tem como colocar vinho em um negócio lá que eu não lembro. Essa palavra aí. Não tem como, gente. Para você viver o novo, tem que jogar fora o velho. E o velho já foi jogado fora, o velho já foi crucificado, já foi sepultado, ele não tem mais, não existe mais. Não existe, não tem nenhum resquício dele. Aquela vida acabou. Uma vez que nós morremos, já bastou, porque não é porque não é a morte através de nós, não é porque nós morremos que aquela vida acabou. Não é a nossa morte, é a morte dele. Foi o que Cristo fez, não o que nós fazemos. Através da morte de Cristo, aquela vida velha que eu e você tínhamos, e que no momento que nós aceitamos Jesus, morreu e nós nascemos de novo, aquela vida morreu de uma vez por todas. Uma vez já foi suficiente. Uma. A gente acabou de ler, Cristo precisou morrer uma vez, Ele não precisa morrer mais. E é a mesma coisa, nós morremos uma vez para aquela velha vida e não precisa mais. Você não tem que pedir para aceitar Jesus de novo no teu coração. Se você está afastado, você pode falar, Senhor, eu quero me reaproximar de novo. Isso sim. Mas você não precisa falar assim, eu quero aceitar Jesus de novo na minha vida. Assim como Cristo tomou sobre ele o nosso velho homem, hoje nós tomamos sobre nós a vida de Cristo. Cristo, ele tomou a nossa maldição, para que hoje nós venhamos não ter maldição, para que hoje nós venhamos ser bênçãos. Cristo, ele tomou o nosso pecado, para que hoje eu e você não venhamos mais viver em uma vida de pecado. Cristo tomou aquilo sobre ele. Cristo tomou a nossa imperfeição, o nosso erro, para que hoje eu e você venhamos tomar a perfeição dele e a santidade dele sobre nós. Nós tomamos porque a gente fez algo? Não, porque ele nos deu. Ele falou assim, está aqui. Eu tomei, eu fui no seu lugar, eu te substituí. Agora viva assim
Viva pelo Espírito. Viva a vida que eu tenho para ti. Viva essa vida. Essa vida em liberdade. Amém? Romanos, o capítulo 8, o versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Do verso 1 até o verso 17, basicamente, vai ser falado sobre hoje nós vivemos pelo Espírito. Sobre hoje nós não sermos mais dominados pela carne, pelo velho homem, pelaquela natureza, mas ele vai dizer basicamente que hoje nós somos livres do pecado, livres daquilo, e hoje nós vivemos pelo Espírito. Hoje o Espírito nos domina, hoje o Espírito nos comanda, certo? E aí quando ele chega no verso 17, ele fala isso que a gente acabou de ler. E aí quando as pessoas lêem esse versículo e falam sobre se de fato participamos dos seus sofrimentos, as pessoas acham que a gente vai tem que sofrer aqui. A gente tem que sofrer. A gente tem que sofrer de fato. Só que quando nós falamos, quando esse verso fala, se de fato participamos dos seus sofrimentos, fala sobre se de fato nós morremos na cruz. Nós morremos. Não tem como eu ser herdeiro daquilo que Deus tem para mim se eu não morrer primeiro. Eu não vou ser herdeiro. Aquela velha vida precisa morrer para eu nascer de novo e eu ser filho dele. E aí eu vou receber a herança. Nós participar do sofrimento de Cristo é nós crermos que nós morremos com Cristo. Que da mesma maneira que Cristo sofreu lá naquela cruz, nós passamos o sofrimento junto com Ele. E hoje nós participamos da glória junto com Ele. Um dia, no céu, nós vamos participar com muito mais grandiosidade? Sim, porque lá não vai ter nada disso aqui. Mas hoje, aqui, a gente já participa da glória de Deus. A gente já participa disso. A gente já vive essa herança. A gente aproveita essa herança. Porque, vamos falar assim, burro é aquele que não vive a herança que ganha. Pelo amor de Deus. Pensa, tu ganhar uma herança grandiosa ali. Sei lá, pensa um número bem grande aí de dinheiro. Aí você, não vou usar. Pelo amor de Deus, dá para mim então. Eu aceito. Eu vivo no seu lugar. Se nós temos uma herança, se Ele nos deu essa herança, é para nós vivermos. É para nós usufruirmos dessa herança. E até agora eu falei sobre a importância, eu falei sobre essa questão de nós morrermos. Eu quis colocar na sua cabeça, não. Porque eu não estou fazendo uma lavagem cerebral, tá, gente? Você decide se você quer ouvir ou não. É uma coisa sua, ok? Né? Tem gente que diz que eu estou fazendo, mas... Ok. Vamos continuar. Até agora eu falei com você sobre a importância de nós compreendermos que nós morremos com Cristo. Nós morremos. Aquela velha natureza morreu. Só que agora eu quero mostrar para você, e é aqui o ponto, aqui é a grandiosidade. Cristo vive em você. Você morreu, você nasceu de novo, e agora Cristo vive em você. Como que é agora? Daqui para frente, como que é? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para tentar entender de fato, de verdade, o que significa Cristo em você? Cristo em você. Cara, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu fiquei assim, meu Deus.
Caramba. Porque a gente não tem noção. A gente não tem. Como a cabeça da gente é limitada. Oh, Deus, faz a cabeça da gente não ser tão limitada assim. A nossa mente é muito limitada para compreender isso. E aí eu quero trazer para você Colossenses, o capítulo 1, do versículo 15 ao 18. A gente vai ler sobre quem é Cristo. Tá? Vamos lá. Colossenses 1, do verso 15 ao 18. Vai falar assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse é Cristo. E aí, gente, é incrível ver a revelação que Paulo teve para escrever isso aqui, sobre quem Deus era. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Imagina se aqueles que conheceram Jesus pessoalmente devia ser algo extraordinário, porque Jesus deveria ter uma presença que, cara, ele entrava, tu ficava assim, uau. Por isso que eu imagino que quando Jesus entrava, todo mundo olhava para ele. Não por a fisionomia, mas pela presença que ele tinha. A presença do Espírito fazia todo mundo olhar para ele. Então, tu pensa, Paulo teve essa revelação em escrever sobre a supremacia de Cristo. Ele é o primeiro, o primogênito. Nele tudo subsiste. E aí, gente, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Se a gente lê isso aqui, pensa que essa representação habita em você. Esse Cristo que Paulo escreveu, esse Cristo que Paulo teve essa revelação falando que ele é o início, ele foi o início de tudo. Nele tudo subsiste, ele é a supremacia. Gente, se Cristo habita dentro de você, esse Cristo que todas as coisas subsistem sobre ele, abaixo dele, todas as coisas estão abaixo de Cristo. Não existe doença, não existe medo, não existe síndrome do pânico, não existe pecado, não existe capeta, demônio, não existe nada acima de Cristo, nada. Agora tu pensa, esse Cristo que é supremo, que está no alto do alto do alto, se esse Cristo, a gente crê nele, ele habita em mim e em você, meu Deus, não. Não. Cara, isso é muito incrível. Esse Cristo supremo, esse Cristo que tem poder sobre todas as coisas, ele habita em nós. Ele nos move, ele nos direciona, vai para cá, vai para lá, faz isso aqui, não faz. Cara, é ele que nos move. Se ele pode todas as coisas, por que ele não pode na sua vida curar, restaurar, transformar? Por que ele não pode fazer isso na sua vida? Claro que ele pode. Nele todas as coisas subsistem. Todas as coisas. Ele é supremo. Ele é acima de todas as coisas. Ele não é qualquer um. Ele não é um pé rapado que não tem nada. Ele é supremo.
É esse Cristo que habita em mim e em você. É esse Cristo. Você consegue compreender a grandeza? A grandeza só de ler esse verso que a gente leu, você consegue compreender a grandeza de que Cristo é? De quem Ele é? E aí você consegue entender, caraca, esse Cristo está em mim. Eu vivo a minha fé baseado nesse Cristo. E se eu vivo a minha fé baseada nesse Cristo, e eu creio que tudo aquilo que Ele fez para mim, Ele já me deu, já é meu, eu vivo essa herança, por que que a gente acha que Ele não consegue fazer as coisas? Por que que a gente acha que Ele não pode curar, restaurar? Por que que a gente acha ainda? Por que que a gente tem medo ainda de crer totalmente? Por que que chega o dia onde acontece o problema, acontece a dificuldade, a gente, ai, Deus não consegue fazer isso. Cara, como assim Ele não consegue? Ele pode tudo. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei. Eu espero, Deus, que essas pessoas estejam entendendo. Que você que está em casa esteja entendendo. Porque se a gente compreender quem é Cristo, a grandiosidade dele, eu não duvido do que Ele pode fazer. Eu não duvido do que Ele faz na minha vida. Eu não duvido do que Ele faz em mim. Eu não duvido, não mesmo. Porque eu sei quem Ele é. Gálatas, o capítulo 2 e o versículo 20. Olha que Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se é Cristo que vive em nós, não tem, é batata. A gente vence, mesmo com dificuldade, a gente vence. A gente supera, a gente anda por cima. Não pela nossa força, porque a gente não crê naquilo em que nós fazemos. A gente vive pela fé no Filho de Deus. É a fé no Filho de Deus. Eu sei quem Ele é, por isso que eu vou andar crendo nele. Eu vivo, eu creio naquilo que eu conheço. Por isso que tem gente que só consegue crer no que vê. Porque a pessoa tem que ver. Não, se eu ver, eu creio. Eu sei que esse pilar está aqui, eu creio então nele. Agora, se não tem o pilar, a pessoa... Não, gente. Nós vivemos pela fé em Cristo, no Filho de Deus, no Filho de Deus, no Filho de Deus. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos hoje uma vida nova em Cristo. Não vivemos mais uma vida com base em nós, naquilo que nós podemos fazer, nem naquilo que nós conseguimos, mas nós vivemos uma vida baseada no que Ele fez. No sacrifício, na obra consumada na cruz. Se nós lemos, se nós ouvimos, se nós conhecemos quem é Cristo, como que nós podemos imaginar e pensar, ainda mais, deixa eu reformular, se nós vivemos Cristo, se Cristo vive em nós, como que nós podemos imaginar que nós vamos viver uma vida fracassada? O fracasso não é para você. Porque Cristo não é fracassado. Você crê que Cristo não é fracassado? Se você fala, não, eu creio, Cristo não é fracassado. Cristo está em você? Então você não vai ver uma vida fracassada. Você vai ter dificuldade? Vai ter. Ainda vai ter dias difíceis. Vai enfrentar situações complicadas. Só que a gente vai viver pela nossa ideia, pela nossa mente, pela nossa perspectiva? Não. A gente vai deixar o Espírito nos guiar nas circunstâncias.
Por mais que seja difícil, é o Espírito que nos guia. É o Espírito. Nós nos movemos através do Espírito. Se Cristo vive em você, não há nada que não possa ser feito na sua vida. Nada. Nada. E aí, quem sabe você está pensando, mas é simples assim? É muito simples. É a coisa mais simples. Se a pessoa fala assim, mas eu não consigo entender a graça. A graça você não tem que entender ela. Você precisa crer nela. E quando nós cremos, ela nos é revelada. A graça é uma revelação. Quando Jesus está ali naquele momento com os discípulos, e aí Jesus fala assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é esse, aquele. E aí Jesus fala, e vocês, quem acha que eu sou? Pedro, ele teve a revelação de Deus. Ele falou, você é o Filho de Deus. Foi de Pedro que ele tirou isso? Não, não foi dele. Foi Deus que revelou isso para ele. Por isso que a graça, ela é revelada. Ela não é estudada, ela não é entendida, ela é revelada. A gente pode ler e estudar? Sim. Mas se a gente não tiver revelação, a gente não vai entender nada. Porque tem gente que lê 50 vezes a Bíblia. Conhece de frente para trás. Mas não é revelado. A pessoa não consegue receber essa revelação. Mas então como é que eu vou ser revelado? Aguarde. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. Você fala, Jesus, eu creio em você. E eu sei que você vai me revelar aquilo que você tem para mim. Eu confio. Ele vai te revelar. É a mesma coisa eu chegar para você e eu vou te mostrar uma coisa. Não adianta você ficar, me mostra, me mostra. Não, eu falei que eu vou te mostrar, então eu vou te mostrar. Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. Creia que ele vai te revelar. Tudo que nós vivemos é por intermédio de Cristo. Tudo. Se você crê que ele vive em você, então você precisa crer que tudo já foi te dado. Não seria justo se nós entregássemos a nossa vida a ele e ele falasse, agora eu habito em vocês, mas você tem que se sacrificar ainda. Ele seria injusto. E ele não é injusto. Deus nunca foi injusto. Se nós falamos, eu creio, tudo é nos dado. Agora, se nós não cremos, não é nos dado. Ou você crê ou você não crê. Ou você vive ou você não vive. Não existe um meio termo. Graça não é falar assim, existe um meio termo. Não tem meio termo. Ou você vive a graça ou você vive a lei e pronto, acabou. E aí, eu vou deixar para uma outra parte, eu falar o resto. Porque tem uma coisa bem bacana que eu vou falar. E é bem bacana. Se você sair daqui hoje entendendo, se você sair daqui hoje recebendo essa revelação de quem Cristo é, você lê Colossenses e você falar, esse é Cristo. Esse Cristo habita em mim, esse Cristo está em mim. Esse Cristo. Eu não preciso me preocupar com as minhas contas. Eu não preciso me preocupar com o meu trabalho. Eu não preciso me preocupar com nada. Não. O mundo prega que você precisa se preocupar. Que você tem que ficar a noite inteira pensando nas contas, nos problemas, nisso, naquilo, naquele outro.
Você tem que só pensar nisso. Mas Cristo não tem essa vida pesada para nós. Ele tem uma vida leve. Uma vida leve. Onde nós não vamos nos preocupar com nada. Sabe por quê? Porque Ele que faz todas as coisas na nossa vida. Se Ele é supremo, se Ele é a supremacia, se tudo subsiste nele, então eu creio que tudo subsiste nele e Ele está em mim. Eu não vivo mais a Sara, eu vivo Cristo em mim. Eu vivo Cristo em mim. Cristo, Cristo, Cristo. Você pode declarar isso. Cristo vive em mim hoje. Cristo vive em mim. É Ele. Ele habita no meu corpo. Ele habita. O meu espírito e o espírito dele hoje são um só. Cara, isso é grandioso demais. Isso é muito grande. A gente não consegue compreender isso, não. Ele habita em você. Esse Cristo que venceu todas as coisas habita em você. Amém? Eu quero orar por você. Esse Cristo supremo, poderoso, fiel, esse Cristo amoroso, bondoso, esse Cristo, Ele habita em você. Esse Cristo entregou a vida dele por você. Esse Cristo abriu o caminho entre você e Deus. Esse Cristo te conectou novamente com o Pai. Esse Cristo que pode todas as coisas, habita em você. Então entenda, creia que através dele você pode todas as coisas. A Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? É Ele que me fortalece. Ele é a minha força. Ele é que me guia. Ele é que cuida de mim. É Ele que me protege. É Ele, é Cristo, é Cristo. Tudo é Ele. Pai, nós cremos no Teu Filho, nós cremos no Cristo, nós cremos em Cristo, nós cremos que Cristo pode todas as coisas, nós cremos que Cristo é a supremacia, é o centro de todas as coisas, nós cremos nesse Cristo, na força desse Cristo, nós queremos ser guiados pela força de Cristo, nós queremos ser guiados pela força do Espírito Santo, nós queremos nos mover durante os nossos dias, durante a nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso trabalho, pelo Espírito, nos mover pelo Espírito, Pai. Nos ensina, nos instrui, nos capacita, porque nós sabemos que o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigada pela Tua bondade que está sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor vai nos dar uma semana boa. Nós cremos que o Senhor já tem planos bons para a nossa vida. Nós cremos que o Senhor tem um futuro de sucesso para a nossa vida, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Que todas as coisas, tudo aquilo que nós vier fazer, Pai, seja para glorificar e engrandecer o Teu nome, Pai. Tudo aquilo que nós ganharmos, todo negócio que der certo, toda vez que nós tivermos um bom relacionamento com as pessoas, Pai, a glória não é para nós, a glória é para você. Porque é você que está nos guiando conforme o Teu caráter. Obrigado, Senhor. Nos dá essa revelação de quem é Cristo. Que nós venhamos durante essa semana, eu não sei em que momento, eu não sei quando, eu não sei aonde, mas que nós venhamos ter essa revelação de quem é Cristo. Quem é Cristo? Quem é Cristo no individual de cada um, no particular de cada um. Nos revela isso, Pai, para que nós venhamos olhar para Cristo com total convicção, com total certeza, com total fé de quem Ele é. Muito obrigado, Senhor. Nós adoramos o Teu nome.
Amém e amém. Amém? A gente vai passar para a Santa Ceia